Boa noite. Meu nome é Marcela Borelli e, em nome da Insper Júnior, gostaria de agradecer a todos pela presença hoje em nosso evento Por Trás da Presidência com o FHC, e principalmente aos nossos convidados, Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, professor universitário e escritor brasileiro. No âmbito político, foi senador, ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda, 34º presidente do Brasil por 2 mandatos e um dos principais responsáveis pela consolidação do Plano Real. E gostaria também de agradecer ao nosso mediador, Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e atual presidente do INSPER. Este é um evento inédito, organizado pela Insper Júnior Consulting e muito importante para os nossos consultores e para a nossa imagem perante a comunidade INSPER. O diálogo de hoje tem como principal objetivo desenvolver cada vez mais o aluno INSPER, trazendo situações nas quais o excelentíssimo senhor presidente vivenciou e são de suma importância em momentos de conflito e de tomada de decisão. Espero que todos aproveitem e gostaria agora de chamar ao palco o excelentíssimo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso e Marcos Lisboa. Bom, eu estou aqui, obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado, presidente, mais uma vez aqui na escola, é um prazer para nós ser aqui. Eu estou aqui por uma razão ruim, né? Foi por covardia dos alunos, né? Eu falei assim, vocês que têm que... Né? Espero que da próxima vez eles vão ter coragem de sentar aqui. Mas eu estou com as perguntas que me foram encomendadas. E o começo, antes da presidência, que acho que é o interesse, é contar um pouco da sua formação, o seu processo, né, a faculdade, a pós-graduação, né, a USP daqueles anos 50 e 60, tão fervilhante de debate. Bom, boa tarde. Estão me ouvindo, não? Bom, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de batermos esse papo aqui. E eu vou logo respondendo aqui ao que pediu o Marcos. Bem, eu entrei para a USP, não me lembro exatamente quando, mas deve ter sido em 1949, por aí, faz muitos séculos já. Bem, naquela época, como aliás o Marcos acabou de me confessar isso também, queria fazer era literatura. Havia em São Paulo um movimento grande, foi no final da década de 40, começo dos 50, houve uma espécie de revivescência cultural de São Paulo, e foi feito o Museu de Arte do Chateaubriand, na Rua 7 de Abril, tinha muita atividade cultural, tinha o Instituto dos Arquitetos, que ficava ali perto, em Santa Cecília, não me lembro exatamente aonde, e eu que vivi um pouco nisso, e nesse tempo, imagina só, eu imaginava ser poeta, e tinha uma revista, fizemos uma revista com o Boris Fausto, que é historiador, dos irmãos Campos, o Haroldo Campos e o irmão dele, chamada Revista dos Novíssimos. Bem, e eu fui parar na faculdade chamada Filosofia, Ciências e Letras. Ficava na Praça da República, ali. Hoje é Secretaria de Educação. Porque eu fui passar umas férias em Lindóia, que é uma estação de águas aqui, com 2 amigos meus. Um hoje é desembargador, o outro era um pintor que trabalhou com Portinari. Um chamava-se Luiz Ventura e o outro chamava-se Célio Benevides de Carvalho. Bem, e lá, chegamos lá em Lindóia, tinha um senhor que estava lendo, lia muito, aí fomos saber quem era. Era um professor português da USP, e Fidelino Figueiredo chamava-se ele, professor de literatura portuguesa, no tempo que os estrangeiros davam aula aqui também. E ele percebeu que eu queria saber o que ele estava lendo e não me deixava ver. E, afinal, eu vi e começamos a conversar, e aí eu fiquei muito decepcionado, porque todos os poetas que eu gostava da época, que era chamada geração de 40, ele não conhecia, porque ele conhecia os clássicos e tal. Ele me disse, você está enganado, você passa para falar comigo no meu escritório. Eu fui, era na Rua São Luís, havia São Luís, tinha uma casona lá, que era a parte de literatura, ficava lá. Ele disse, você deve ir para as ciências sociais, porque o seu pendor não é literário. Ele tinha razão.
Bem, aí fui fazer vestibular, entrei, e levei outra surpresa. Bom, primeiro eu conhecia, que depois foi minha mulher, a Ruth, ela teve primeiro lugar, eu tive o segundo, já não gostei muito. Bom, mas aí, lá, a minha surpresa foi porque, nessa época, primeiro, muitas aulas eram dadas em francês. Eu não tinha esse problema porque eu tinha estudado francês de criança, de menino, lá no Rio. Eu nasci no Rio. Mas não era por isso que eu fiquei surpreso. É porque eu queria, na verdade, eu queria socialismo, não era sociologia. Eu não sabia o que era sociologia, eu queria mudar o Brasil, queria melhorar a situação das pessoas e tal. E cheguei lá, tinha muita aula de antropologia, né? Um dos professores chamava-se Florestan Fernandes, era assistente de um professor. E dava umas aulas sobre os Tupinambá, os índios Tupinambá. Ele escreveu 2 livros sobre os Tupinambá. Um chama-se A Organização Social dos Tupinambá e outro é a Função Social da Guerra entre os Tupinambá. Ele estava escrevendo esses livros. Então, ele falava sobre os Tupinambá. O que eu tinha a ver com o Tupinambá? Nada. Eu não entendia. Aí eu comecei a entender um pouquinho, porque tinha um outro professor chamado Antônio Cândido, de Melo e Souza. Os dois eram assistentes de um professor chamado Fernando Azevedo. E o Antônio Cândido explicava de uma maneira mais acessível, porque nós tínhamos que ler autores alemães, que era o Max Weber, um que vocês não ouviram falar, chamado Hans Feier, Mannheim. Era essa a moda nessa época. Bom, então eu levei algum tempo a me acostumar ao que era aquilo, eu não sabia. Teoria sociológica, teoria antropológica e economia. O professor de economia era francês também, chamava-se Paul Vigon. Era professor de economia na Faculdade de Direito de Lyon. Então, faculdade de economia de advogado, né? Mas dá, teoria do valor. Bom, eu entrei com 17 anos na faculdade. Então, fui me habituando. Então, o mundo para mim, estranho, porque eu vim com interesses literários, cheguei lá e sociais, cheguei lá, era tudo teórico, era sobre indígena, era sobre teoria do valor, até eu entender que isso tinha alguma relação. O primeiro trabalho que eu escrevi na vida foi sobre Pitágoras. Pitágoras é um filósofo grego. Parmênides. E Parmênides tinha fragmentos, ele não escreveu nada, deixou fragmentos da obra dele. Eu tive que ler os fragmentos do Parmênides, escrevi um trabalho, e não gostei, porque não fui bem classificado pelo professor, que se chamava-se Cunha Andrade, era assistente da Faculdade de Filosofia. Ele não tinha lido meu trabalho, ele sorteava e dava nota. Bom, mas depois eu fui me habituando. Então, como é que era a faculdade nessa época? Muita discussão teórica, muito intelectualizada. As aulas, como eu disse aqui, a maior parte dos professores eram franceses. Eu depois fui aluno e assistente de um professor chamado Roger Bastide, que era especializado em questão de religião negra, ele de origem protestante, e ele dava pílulas do que havia de mais recente na Europa. Foi interessante, que os obrigava a ler filósofos que normalmente não se lia, Freud, que era uma novidade para mim, enfim. Ele era sociólogo, mas ele era sociólogo não da linhagem predominante, que nessa época era Émile Durkheim, que é um grande sociólogo francês. A escola era durkheimiana, e a paixão era transformar a sociologia em ciência, fato social, que é anterior à pessoa, coercitivo, não sei o quê e tal. Bem, então, durante o tempo todo que eu estudei na faculdade, ele era o ambiente, e essa foi a minha formação. Quando eu terminei, mesmo antes de terminar o curso, aí eu fui nomeado, eu mudei de área, professor da Faculdade de Economia, porque esse professor que eu mencionei, Florestan Fernandes, foi muito conhecido depois, era muito amigo de um professor da Faculdade de Economia, que me indicou para uma senhora, que era historiadora, chamava-se Alice Canabrava. E a Alice Canabrava tinha dispensado um assistente, e eu fui nomeado assistente. Eu não tinha terminado o meu curso ainda na Sociologia. O reitor, que chamava-se Ernesto Leme, escreveu uma portaria me autorizando a dar aulas. E eu fui dar aula sobre História Econômica da Europa. Eu não sabia nada, mas fui dar aula de História Econômica da Europa. E eu tinha, eu tinha 20 anos. E aí li, comecei a estudar, ler, tinha que ler, porque tinha que dar aula, tinha que ler. E, nesse tempo, tinha um sujeito gordinho, que era professor de estatística lá,
chamava-se Antônio Delfim Neto. E o Delfim era professor de estatística, e o pastor era auxiliar de ensino. Bem, eu dei aula para professor de pessoas que depois ficaram famosas nessa época, porque eram alunos do Delfim, viraram importantes aí pelo Brasil afora. Então, eu fiz basicamente o curso na Faculdade de Filosofia, fui professor primeiro na Faculdade de Economia, fiz um pouco o curso de Economia, porque para poder saber alguma coisa. Naquele tempo, o professor chamava-se Dorival Teixeira Vieira, dava análise econômica geral, não sei o quê. Nós tínhamos também, na filosofia, matemática e estatística. Curiosamente, era muito teoria e tinha matemática, tanto que eu tenho o diploma de professor de matemática para o curso secundário. Eu não sei nada, mas eu tenho o diploma, né? Bom, bem, aí mais tarde, não vou contar tudo, que é muito longo, mas mais tarde eu fui para a França, já isso anos depois, alguns anos depois, para fazer curso de o que hoje chama de mestrado. Porque eu tinha vindo para cá, para o Brasil, um professor chamado Alain Touraine, que era um jovem assistente naquela época, está vivo até hoje. E ele era assistente de um outro professor, que veio primeiro, depois veio ele. Bom, e nós nos entusiasmamos muito com essa questão do que se chamava sociologia do trabalho. Então, fui para a França, fiz lá na França, fiz na École de Haute Étude, na Sorbonne. Aí fui aluno do Touraine, de um outro que é conhecido, chama-se Raymond Daron. E, bom, então, eu me formei nessas coisas todas. Ou seja, minha formação era paulista-francesa, muito pouco americana nessa época. A penetração da sociologia americana veio mais tarde, veio já quando eu era assistente da faculdade. Aí, bom, aí tivemos os cursos normais para isso. Mas essa foi a minha formação. E o tempo todo, um desencontro entre muita teoria e muita vontade de fazer pesquisa, e muito pouca capacidade de ligar uma coisa com a outra. Para vocês que mais jovens não sabem, foi um período muito bacana do Brasil. O Brasil saiu da Segunda Guerra Mundial, um país muito aberto. Foi inventada a Bienal aqui de São Paulo, Ibirapuera, convidavam-se professores estrangeiros para dar aula no Brasil. A USP, né, e desde 1937, quando ela foi fundada, muito com o apoio do Mesquita, a USP trouxe muitos professores. Fernando Brodel esteve aqui. Alice Canabrava foi aluna... Aluna do Brodel. Aluna do Brodel. Né? E era um momento do Brasil aberto. A Bienal de São Paulo tinha mais estrangeiros do que a de Veneza. Né? Era um país que recebia... O nosso teatro cresceu com Zimbinski, um polonês que migrou para cá. Né? Tantos imigrantes fantásticos, um país que era aberto. Vocês pegam a Revista Brasileira de Economia da época, vários grandes estrangeiros, Jacob Wiener, né? Volumes inteiros escritos pelos melhores pensadores do desenvolvimento econômico, na liderança com o Goudin. Né? E, para quem não conhece, Alice Canabrava, vale a pena conhecer. Vou dar duas aqui que ele mencionou rapidamente. O Antônio Cândido, Parceiros do Rio Bonito, não percam. É um livraço. Né? É uma obra que marcou a compreensão que a gente tem de um certo Brasil. O segundo, Alice Canabrava. Um dia eu perguntei para o Delfim, eu falei, Delfim, da onde saiu a sua tese de doutorado? A tese de doutorado do Delfim é uma maravilha, uma tese de 59, é a tese clássica sobre café até hoje, com dados, regressões. Eu falei, de onde saiu? Que história é essa? Porque não tinha dado, né? Eu falei, da onde saiu? Era todos franceses, intelectuais, grandes teses. Não tinha tradição americana do dado. Eu falei, Alice Canabrava. Você sabe que eu assisti a defesa de tese do Delfim? Ele foi fazer a tese de doutoramento. E eu fui assistir a defesa, eu cuidava com o Delfim. E, naquela época, o Delfim era bastante pouco, para o meu olhar, né, pouco intelectualizado. Né? Mas é porque ele trabalhava com essa gente. Né? A Alice era a nossa mestra, né? Brodel, essa gente toda. A gente fez um evento em homenagem a ela aqui há pouco tempo. Né? Trouxemos os ex-alunos, trouxemos o próprio Delfim. Ela é uma mulher... Ela foi parada na economia por uma razão. Ela tirou o primeiro lugar no concurso para virar catedrática na faculdade, na filosofia. Só que botaram ela em segundo. Né? Ela não teve dúvidas. Atravessou a rua e atravessou o pátio, na verdade, e foi virar professora da economia e formou gerações. E uma história econômica baseada em dados, evidências, muito diferente do que depois se fez por aqui. Vocês sabem quem é Brodel? Brodel tem um livro fantástico, La Méditerranée, que é uma obra, essa vale a pena ler.
E depois ele foi diretor dessa escola que eu mencionei, École d'Études na França, no Instituto de Estudos Sociais, uma coisa assim. Eu conheci o Brodel. A mulher do Brodel traduziu um trabalho meu para o francês. Olha só. Não me lembro o nome marcou dela. muito, marcou muito. Agora, você falou da formação francesa, mas desses franceses, Brodel tinha dado, né? Brodel é aquele conhecimento enciclopédico. Aron é o mais americano dos franceses, da filosofia. Bom, o Aron era um jornalista, na verdade, né? Agora, eu tive vários professores. Os melhores que eu tive na vida foram esses que eu mencionei, o Antônio Cândido, Melo e Souza, como didata, que era fantástico, e o outro foi o Raymond Aron. O Aron era uma pessoa que ele dava aula no grande auditório da Sorbonne. E a aula começava a hora certa, terminava na hora certa, a aula tinha começo, meio e fim, e ele nos dava Marx. Ele era anti-marxista, né? E ele nos dava Marx. Ele era um pensador liberal. E escrevia num jornal, como é que se chamava? Um jornal conservador francês. Até hoje, vale a pena ler os trabalhos do Aron sobre política internacional. Foi um grande pensador. Vale a pena ler Aron. Tá? Bom, aí veio aquela fase dos anos 60, você fez a tese trabalhou no trabalho sobre escravos em Santa Catarina, aquela carreira na USP, né? Fernando Henrique foi era a estrela da geração na USP naquele momento, e aí veio o exílio. Bom, isso foi o seguinte. Primeiro, que ele disse é verdade, quer dizer, eu fui assistente do Roger Bastide. Como disse aqui, estudava bastante questão de religiões negras. O primeiro trabalho que eu escrevi, foi junto com a Ruth, foi sobre a Umbanda em São Paulo. Eu conhecia bastante, candomblé, Umbanda, enfim, essa coisa de religião negra. Bastide tem livros muito interessantes sobre o modo de raciocinar dos religiosos, algumas religiões negras e tal. Bom, depois nós fomos fazer trabalho sobre negro, relação racial. Aí foi o seguinte, a Unesco, que era um órgão internacional, arranjou recursos e queria que nós provássemos no Brasil que a sociedade brasileira tinha igualdade racial. O Lévi-Strauss, que vocês já ouviram falar provavelmente, era um grande pensador francês, tinha escrito um livrinho sobre a questão da raça, a questão das raças. E a Unesco queria mostrar que era preciso acabar com o preconceito e pegou o Brasil como foco. E nós fomos fazer as pesquisas. O Florestan Fernandes e o Roger Bastide fizeram sobre os negros de São Paulo. Eu trabalhei nessa pesquisa como ajudante deles e tal, fazendo entrevistas e coisas. Depois, quando o Bastide foi para a França e o Florestan ficou na cátedra do Bastide, e aí me nomeou. Naquele tempo tinha uma hierarquia que era assim, o catedrático, o primeiro assistente, o segundo, o terceiro e auxiliar de ensino. Eu fui nomeado primeiro assistente, logo de cara, assim. E fui fazer pesquisas sobre negro no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Escrevi minha tese de mestrado sobre Santa Catarina. A cor e mobilidade social em Santa Catarina. Está na coleção brasiliana, foi publicado. Depois eu escrevi um outro, aí já era sobre os negros no Rio Grande do Sul. Aí já é uma coisa um pouco mais ambiciosa, porque eu já tinha lido muito. Nesse meio tempo, nos anos 50, deixa eu contar uma historinha. Tem hoje está vivo aí, filósofo, chamado José Arthur Janotti. E o Janotti tinha ido para a França para estudar em Rennes, uma escola lá. E voltou da França, e meu pai morava no Rio, e o Janotti foi lá para o Rio, e nós fomos para a praia de Copacabana, Arpoador, não me lembro. E na conversa da praia, o Janotti que botou na nossa cabeça que nós tínhamos que ler o Marx. Então, lemos durante 6 ou 7 anos as obras do Marx. Ler quer dizer o seguinte, nós líamos tudo, a história, Das Kapital, o Capital. E líamos, éramos bastante pedantes. Cada um lia numa língua diferente e cotejava os textos. Alemão, italiano, português, espanhol, enfim, depende do que cada um soubesse. E líamos também um outro volume, chama-se História Crítica da Mais-Valia. São 3 volumes imensos, publicados pelo Fundo de Cultura Econômica. Isso foi chamado Seminário de Marx. Isso não tinha nada a ver com política no sentido atual. Era teórico. Nós líamos, o Janotti, que era filósofo, tinha estudado na França como é que se lê um livro, como é que se estuda a formação do pensamento do autor, não sei o quê e tal. Bem, e, na verdade, hoje virou vulgar. Mas quem inventou essa história de dar Marx na Faculdade de Filosofia fomos nós, porque até lá não se cuidava de Marx. Nós dávamos como scholars. Não era como... Agora não, agora é vulgata, agora é política, é outra coisa.
Bom, então fizemos o seminário de Marx. Esse livro que eu escrevi sobre o Rio Grande do Sul foi uma tentativa de misturar, veja você, coisa complicada, Marx com Sartre. Por quê? Porque, não vou entrar em detalhes, que é muito chato, mas nós tínhamos uma briga enorme no nosso seminário, tinha uma pessoa que já morreu, Bento Prado, chamava-se ele, era filósofo. E o Bento Prado, a grande discussão era se o sujeito é fundante ou não. É o código, enfim, sujeito fundante. Você nem entende nem o que quer dizer isso. Ou seja, se a análise do capital, da economia, é análise de uma coisa, um sistema objetivo, ou se a ação humana é que cria. Essa era a grande discussão. E o Sartre vinha com a ideia de projeto. E tinha um outro autor húngaro chamado Lukács, que é marxista, que tem algo semelhante com a teoria, consciência de classe. Então, nesse meu livro, o que eu faço é juntar Marx com Sartre, que é uma coisa complicada. Bom, tem um prefácio que eu escrevi que é ilegível, muito pedante. Bom, e assim mesmo que eu simplifiquei, porque o Florestan me obrigou a simplificar. E eu era muito contra a teoria funcionalista, que era a teoria que o Florestan adotava, que era um modo... E era ainda um regime difícil. Finalzinho, mas ainda era um governo difícil, que realmente, de fato, só se abre depois. Bem, já na época do Sarney, não. Havia bastante liberdade. Se vocês forem ler, não vale a pena. Os anais do Senado vão ver que tem muitas discussões. Uma é muito interessante, é minha com o Roberto Campos. Roberto era senador. E a discussão era intelectual e tal, mas, de qualquer maneira, o Roberto, uma vez, fomos fazer um debate aqui numa televisão, e o Roberto era um jeito engraçado. Avô desse, que agora vai ser poderoso aí. Bom, o Roberto era muito engraçado, que era um cara muito inteligente, mas era completamente tonto na vida prática. Né? Bom, fomos para o debate, e no debate você quer ganhar o debate. Ele ficou louco comigo. Você está falando coisa para ganhar o debate? Você quer que eu perca? Ele talvez tivesse mais razão do que eu, mas eu ganhava o debate dele, né? Porque eu sabia que tinha mais molejo político. Bem, então, nessa época, eu fiquei no Senado a boa parte do tempo, até que tem eleição, ganhou o Collor. Né? Bem, o Collor era um rapaz jovem. Eu e o Mário Covas tínhamos ido a Alagoas uma vez fazer campanha para ele, para governador. Ele era deputado, ele vinha às vezes ao Senado. O pai dele tinha sido senador e até deu um tiro errado e matou um outro lá. Mas o Collor era uma pessoa assim interessante. Eu assisti a posse do Collor. A história do tiro é verdadeira, tá? É verdadeira, briga no Senado. Querala se chamava o senador. Arnão de Mello. E aí, pá, deu tiro errado. Foi ministro também do trabalho do Getúlio. Isso. Então, o Collor foi para a presidência, tinha umas ideias, ele foi uma pessoa que viu algumas coisas do mundo. Parece que eles não vão se lembrar, né? Não eram nem nascidos, não tem como lembrar. Inflação de 80% ao mês. Né? 60%, 70%, 80% ao mês. Você ganhava salário, eu era professor menininho, 20 anos de idade, sei lá, eu saía correndo para comprar comida. A primeira coisa que você fazia era comprar comida, né? Para estocar para o mês. Porque se você demorasse 2 dias, então os supermercados eram imensos. Era uma tragédia. Era uma tragédia. Então, era esse país que tem essa eleição. Aí tem a eleição, o Collor sofreu o impeachment, porque o Collor não tinha capacidade de mexer com... Ele era muito altivo, muito distante, o Collor. Né? E também havia acusações de campanha, roubalheira, essa coisa que era e é frequente. Bom, o fato é que o Collor caiu e veio Itamar Franco, que era o vice-presidente da República, do Collor. O Itamar tinha sido meu companheiro no Senado, eu era o líder do PMDB, ele nunca me obedeceu. Posso fazer uma pergunta antes? Que acho que para os tempos é importante. Quer dizer, então, a economia desorganiza, o Collor mexe na dívida pública, mexer na dívida pública quer dizer que todo mundo ficou sem dinheiro. Né? Então, quando você ouvir história de mexer em dívida pública, saiba que quem tem a dívida pública é o país. Tá? Todo mundo ficou sem dinheiro. E você acordou um dia e não tinha dinheiro. Tinha 50... Parou o dinheiro. Parou o dinheiro. Não vai ter. Mas cadê? Não tem. Bloqueou os dinheiros. Né? Que era uma maneira atrapalhada de tentar estabilizar a economia.
gerou uma mega recessão, enfim, teve vida curta. A minha provocação foi um governo confuso, com muita denúncia. Na prática, não teve prova. Sabia-se muito, falava-se muito. Tanto é que o impeachment foi por um Fiat Elba. Né? Na época, reza a lenda que o governador de Minas Gerais, Hélio Garcia, que era um político sábio, ele dizia, não façam impeachment. Montem um governo de coalizão e leva até o fim. Leva até o fim. Isso vai criar problema, na sua sabedoria. E, na prática, o governo já era um governo de coalizão, e quando deu tudo errado, né, Marcílio assumiu a economia, e os ministros botaram ordem na casa. Armínio foi, Pedro Bodan foi, enfim. O impeachment foi um erro? Veja, eu fui dos últimos a concordar com o impeachment. Devo dizer que o próprio Ulisses Guimarães, que era o nosso grande chefe, tinha resistência ao impeachment. Eu fui dos últimos a concordar, e eu só concordei porque o Pedro, irmão do Fernando Collor, deu uma entrevista na Veja. Eu digo, aí não dá mais. Bom, até um amigo meu, Guilherme Palmeira, que era senador e amigo do Collor também, foi prefeito, o Collor foi prefeito dele, em Maceió, foi ao Palácio e disse, o Fernando Collor está decepcionado com você. Eu digo, diga a ele que decepcionado estou eu. Né? Bom, porque eu fiz o discurso concordando com o impeachment. Impeachment é sempre um problema complicado. Eu também, com a Dilma, eu fui reticente ao impeachment. E ao Lula eu fui contra, quando houve a possibilidade de impeachment. Eu fui contra. Embora houvesse objetivo, possibilidade de fazer o impeachment. Por quê? Porque o impeachment é um processo muito traumático, porque quem assume é o vice. O vice recebeu o voto, mas o povo não sabe que votou no vice. Veja o que aconteceu com o Temer agora. Eu, outro dia, fui a um restaurante, o Temer ainda é presidente, e um amigo meu, provocando a mim, disse, fora Temer. Eu digo, por que você disse fora Temer para mim? Eu não votei no Temer, você que votou. E é isso, você vira o contrário. Então, o impeachment, quando é que acontece impeachment? É quando você, além da pessoa ter feito alguma coisa errada, não tem mais força para governar. Quando o Congresso muda de opinião. Eu sempre achei que era melhor manter um governo de coalizão e transformar o presidente em rainha da Inglaterra. Bom, mas, enfim, eu preferia ser rei também. Sempre achei melhor. Até da Inglaterra. Porque cria um precedente, traumatiza. É complicado. Então, é isso. Quer dizer, houve o impeachment, o Itamar virou presidente, o Itamar não conspirou pelo impeachment, o Itamar era uma pessoa bastante estranha. O Itamar me chamou lá, eu disse a vocês, eu era líder dele, ele nunca me obedeceu. E eu gostava dele porque ele era brincalhão, eu gostava de brincar e tal. Um dia ele me chamou à vice-presidência e perguntou, o que vai acontecer? Eu digo, você sabe, você vai ser presidente, questão de tempo, você vai ser presidente. Bom, e ele disse, o que você acha disso? Ele tinha medo nada de mim. O que São Paulo acha disso? Eu não sei lá o que São Paulo acha. Eles acham que você é teimoso, você é estatizante, você... Ele falou, destemperado. Ele falou, você acha que eu sou burro? Não, burro não é, mas teimoso você é. Bom, virou presidente da República. Bom, quando ele estava para virar presidente da República, ele ia muito lá em casa. O Itamar tinha uma mania, conversar na cozinha, tomando café, não na sala, no meu apartamento. Bom, então eu ia para a cozinha tomar café e tal, e ele começou a fazer o governo, a organizar e tal. E eu perguntava sempre a ele, quem vai ser o ministro da Educação? Um dia ele me disse, você quer ser ministro da Relações Exteriores? Eu falei, eu não quero nada, Itamar. Você que resolve. Agora, isso é uma coisa que eu posso talvez ser. Depois ele disse a você, educação, não, eu disse a ele, Itamar, eu tive um professor chamado Lorival Gomes Machado, aqui na USP, dizia o seguinte, educador é a mãe. Bom, eu digo, eu não sou educador, eu sou pesquisador. Educação é uma coisa mais complicada do que isso. Eu não sou educador, eu estou perguntando a você, que eu quero saber se você vai botar um clientelista lá, alguém que vai fazer nomeação, por coisa política. Não pode, tem que botar alguém que esteja ligação. Ele não pôs um professor lá de Minas, que não era extraordinário, mas não era assim. Sei que o Itamar virou presidente da República e eu virei ministro da Fazenda. Perdão, do exterior. E eu estava muito feliz como ministro do exterior, que é um bom emprego. Tem muita mordomia, o pessoal gosta de bajula, é ótimo. Bom, agora, e não tem tanta responsabilidade como Fazenda. Bom, eu fiquei lá um certo tempo, só que o Itamar, presidente, ele me consultava muito. O ministro da Fazenda, que primeiro foi o Krause, que era lá de Minas, vinha ao meu gabinete. Isso nunca acontece, o ministro da Fazenda é mais poderoso que todos, mas ele vinha lá, porque ele sabia que eu tinha influência sobre o presidente. E o Itamar tinha mania de mudar ministro.
Eu estava na Inglaterra, estava em... Foram 4 ministros e... 4 em 7 meses. Bom, eu estava voltando do Japão, no Japão começou um mal-estar. Havia boato que Itamar ia mudar o ministro outra vez. E eu segurando a empresa. Não é verdade, tal coisa. Bom, vou para Nova York. Chego em Nova York, estou jantando na casa do nosso embaixador na ONU, chamado Sardenberg. Toco o telefone. Era o presidente da República, mandou me chamar. Era o ajudante de ordem dele. Tá. Itamar me pergunta, você está em pé ou sentado? Por quê, Itamar? Fica sentado, tá bem. O que você quer? Porque eu tinha liberdade com ele. Não, eu vou mudar o ministro. Itamar, não faça isso. Eu acabei de dizer no mundo todo que não vai mudar nada. Não pode fazer isso. O cara é bom. Era aquele lá de Minas. O Haddad. Não. Não era o Paulo. Eliseu. Eu ajudava o Eliseu. Eu digo, o Eliseu é bom. Não, eu digo, Itamar, chama o Eliseu, acerta com ele. Voltei para a mesa do jantar, todo mundo percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Eu disfarcei e tal. Fui para o hotel, dormi, toco o telefone, de manhã cedo. Era o meu secretário-geral do Ministério do Exterior, eu era ministro. Me telefone e diz, ministro, o senhor agora é ministro da Fazenda. Eu, como? Está no Diário Oficial. Não pode ser. Aí toca a Ruth, minha mulher. Você está maluco? Não, porque eu não sou. Está mentindo. Nisso, não. Bom... Ninguém queria, porque é por causa disso que você falou, inflação de 60%, 80% ao mês. O que eu fiz? Eu digo, quem são meus amigos? Estava o Pedro Malan lá e o Armínio. Chamei os dois. Bom, o Armínio não podia vir para o Brasil porque ele tinha recém entrado para o Soros. O Malan era representante do Brasil no Banco Mundial, sei lá o quê. Eu digo, Pedro, pelo menos eu era bastante amigo do Pedro. Pelo menos uma vez por mês você tem que vir, porque eu sou ministro da Fazenda, não tem mais jeito. Vocês têm que me ajudar. Voltei para o Brasil, vim no avião com o meu chefe de gabinete, que era embaixador Sampaio Góes. Eu digo, olha, você vai comigo para a Fazenda, não tem ninguém lá. E fui ministro da Fazenda. Cheguei ao Brasil, fui para casa, tomei um banho no dia seguinte, manhã cedo, e fui para o Palácio. O Itamar me passou o poder e eu fui fazer um discurso no Ministério da Fazenda. Aí eu me lembrei de uma coisa que eu tinha visto do Serra. O Brasil tem 3 problemas. O primeiro é a inflação, o segundo é a inflação, o terceiro é a inflação, eu vou acabar com ela. E como? Aí tivemos que organizar uma equipe para fazer o tal do plano real, que acabou funcionando. Mas vocês não sabem o que é governar um país quando a inflação está nesse % ao mês. É uma loucura, porque ninguém sabe quem deve quanto a quem. O governo também não sabe quantos estados deviam, ninguém sabia. Eu disse uma vez ao Itamar, ele brigou comigo, anos depois. Eu digo, a Caixa Econômica não podia publicar balanço porque estava quebrada. Ninguém sabia nada. Enfim, isso foi o plano real, foi tentar reconstruir as finanças públicas, coisa que vamos ter que fazer de novo agora. Se você não consertar a finança pública, daqui a pouco vai ter um problema que eu não quero nem imaginar. Eu tenho que imaginar. Problema seus. Bom, veio o Plano Real, né, que teve, e as pessoas esquecem, teve um notável ajuste fiscal realizado em 93. Né? As contas públicas foram postas em ordem pela primeira vez. Para a garotada que não sabe, quer dizer, era tão confuso aquele país, não é à toa que teve hiperinflação, que até 86 tinha chamada conta-movimento. Isso é, o Banco do Brasil gastava, o Banco Central imprimia moeda. Não se sabia as contas públicas, não tinha dado confiável. Foi só então com o Sarney teve coisas boas, criar parede com o Sarney. Secretaria do Tesouro, começou a abrir a economia, que era completamente fechada, né? Começaram a botar ordem nas contas públicas, e durante o governo Itamar foi feito um notável ajuste fiscal, que, na verdade, começou com o Marcílio. Né? Teve a herança boa do Collor, que foi o processo de privatização e de abertura da economia, que começou com o Sarney, mas o Collor que dinamizou. Né? E, no governo Itamar, aquele notável das contas públicas deu um superávit primário, pelos melhores dados disponíveis, de cerca de 5% na véspera do real. Isso em 93. Né? E aí, os outros planos todos fizavam congelamento para cá, ideias meio estranhas para lá, não tinha ajuste fiscal, a inflação voltava. E fizeram ajuste fiscal, vem o Plano Real, a transição para a nova moeda, que é um sucesso, o país toma um susto, de repente não tem mais inflação,
né? Deu um pouco de euforia, que começaram a aumentar, tinha medo que a inflação não se imaginava que seria tão bem sucedido, teve aumento do salário mínimo de 20%, enfim, teve lá, mas foi um sucesso. E você vira presidente da República. Como é que é o intelectual do Planalto? Antes do intelectual do Planalto, isso que ele contou aí do Plano Real, e o aumento, etc., etc., de fato, o que eu fiz no Plano Real foi falar. A grande decisão, acho eu, política que foi tomada, a ideia veio do Pércio, acho que ele nem se lembra disso. Nós estávamos aqui numa reunião no Banco Central, aqui em São Paulo, escondidos da imprensa, fazendo o Plano Real e tal, e tomamos uma decisão que foi muito importante. Tudo vai ser dito de antemão e vai ser claro. Para explicar, os planos eram feitos na calada da noite, vinha sempre surpresa, dava sempre pânico. Você acordava um dia, estava tudo congelado, mudou isso para cá, saiu do dinheiro. Dessa vez não, foi anunciado, foi discutido, foi conversado com a sociedade. Então, o meu papel foi, primeiro, apoiar essa ideia e difundi-la. Segundo, foi pô-la em prática. Eu falava com a sociedade. Bom, eu tinha, talvez, a vantagem na época, eu era senador ainda. Então, eu não tinha medo de deputado nem de senador. Então, eu ia ao Congresso. E lá eu brigava com eles. Brigava mesmo, porque não é fácil para quem não tem prática parlamentar enfrentar as bancadas. Eles são arrogantes, dizem o que passa na cabeça. Você também tem que ter força para isso. Como eu tinha sido líder do PMDB e do PSDB, eu tinha bastante manejo parlamentar. Então, eu ia lá para discutir com os parlamentares, desde antes, aquela questão de acertar o Fundo Social de Emergência, não sei o quê e tal, eu brigava. E eu ia para a televisão... Foi um mérito imenso do Bacha. Né, do Bacha. O Bacha teve um papel era chamado senador, porque ele sabia falar e tal. E o Bacha foi negociar com o apoio do Antônio Carlos Magalhães. Isso. Uma surpresa. Mas conseguiram construir um fundo que foi essencial para realizar esse ajuste fiscal. Foi muito importante. É muito importante que você tenha as condições políticas para você poder realizar o plano. Tecnicamente, você sabe. O problema é como é que você põe em prática aquilo. Eu vou contar só uma pequena história. Uma vez eu estava nesse afã de convencer o Brasil que podia dar certo, e eu fui ao Silvio Santos, que tinha uma funcionária num galpão que era do Frias, às margens do Rio Tietê. Uma coisa infecta. Bom, cheguei lá, estava o Silvio Santos se maquiando e me chamou no camarim dele. Eu entrei, ele está se maquiando. E ele me perguntava, não entendi nada, repete. Eu repeti. Eu digo, vai ser um desastre. Aí saímos, ele me pegou pelo braço e entrou junto comigo no auditório e me disse do caminho, olha, preste atenção, eu vou falar com uma audiência que, em média de idade mental, é 12 anos. Ele foi lá, ele deu uma aula, explicou tudo, muito melhor do que eu seria capaz de explicar. Por que eu estou contando isso? Porque não adianta você ter ideia. Na política, você tem que fazer com que os outros se convençam da sua ideia. E, se possível, que eles pensem que a ideia é deles. Na universidade, a gente quer botar o nominho. Ah, sou prêmio Nobel. Na política, não. Você quer ganhar o resultado. Então, o Plano Real foi isso. Bom, depois do Plano Real, uma vez depois do Plano Real, feito o plano, primeiro foi uma luta. Essa questão do aumento que foi dado foi uma concessão. Isso foi o seguinte, uma manhã, o presidente da República, Itamar Franco, me telefona e diz que eu tenho que estar naquele sábado no Palácio do Planalto para uma reunião que eu não sabia que ia haver. Por quê? Porque tinha havido uma pequena conspiração entre o ministro do Trabalho, que era meu amigo, Barelli, e os ministros militares. O ministro do Trabalho preocupado com o Diese, com a questão do aumento salarial, e os militares preocupados com o aumento do salário deles. Eu vou para uma reunião, eu creio que o Gustavo Franco assistiu um pedaço dessa reunião, que eu levei o Gustavo. Não assistiu toda. E começa uma discussão dos ministros com o Itamar presidindo, e eu ali. Bom, eu comecei a discutir. Bom, primeiro, vocês estão loucos. O plano do Sarney fez tudo certinho, só que fez um erro. Ele deu um aumento. Ao dar o aumento, aumentou o consumo, desabou o consumo, desabalou o consumo e não tem produção, sobe tudo. Não pode dar aumento. Bom, mas o Itamar era favorável no íntimo ao aumento, porque aumento todo mundo quer dar aumento, é bom. Bom, brigamos, passamos a manhã brigando. A uma certa altura, e os militares também, né, porque queriam... A discussão era a seguinte, como é que se faz o ajuste? É pelo pico ou pela média? Você vai dar o ajuste de salário pelo maior do mês, aquele mês, ou pela média dos últimos 3 meses? Isso tem uma diferença enorme no que vai acontecer depois. E eu queria pela média, foi pela média. Mas não foi fácil convencê-los disso. Numa certa altura,
eu chamei o Hargreaves, que era o chefe da Casa Civil, e o Hargreaves, eu cansei de carregar vocês aqui no meu ombro. Avisa o presidente da República que ele, no meio, o Barelli, ministro da Fazenda. Eu vou embora. Bom, o Itamar, coitado, ficou tenso. O Itamar gostava de mim e queria coisa boa para o Brasil. Aí cedeu a minha pressão. Eu fiz uma concessão, que foi um pequeno aumento, uma comissão para estudar o aumento do salário mínimo. É isso que deu depois a confusão. Mas aí, é claro, o resultado do Plano Real foi imediato, porque as pessoas se beneficiaram. Na prática, é um aumento bruto de salário, né, e organiza a vida, e não sei o quê. Então, tornava-se fácil você ganhar uma eleição. As pessoas até hoje dificilmente acreditam, mas o que eu queria era a estabilização da economia. Nós queríamos que alguém fosse nosso candidato, especialmente o Brito, que resolveu ser Antônio Brito, era ministro da Previdência. Mas o Brito não confiou em que o PMDB desse a ele a candidatura. Então, foi ser governador do Rio Grande do Sul. Eu digo, bom, perdido, eu vou tentar. Porque o Itamar não vai ter quem apoiar, então eu vou topar ser candidato. E falei com o PSDB, topei ser candidato. Bom, quando eu deixei o governo, foi em abril de 94, para ser candidato, em maio, eu chamei a Ruth e digo, olha, eu vou desistir, porque não há modo de subir na pesquisa e ninguém quer me apoiar. Bom, tinha uma chance ainda, que era em junho, havia uma medida provisória, assim se chamava. Ele disse, se o Itamar não fixar a data em que a moeda vai virar real, o Delfim vai ter razão. O Delfim dizia que era uma fraude eleitoral. Eu disse, bem esperto. E estava do outro lado, ele dizia, vai ter uma fraude eleitoral. Bom, aí eu digo, se não fizer moeda, virou fraude eleitoral. Bom, mas eu consegui convencer o Itamar a colocar na medida provisória de junho, que em 1º de julho haveria a conversão do real. Bem, então, nesse meio tempo, eu sou candidato a presidente da República, quase desisto, não desisti, vamos esperar, esperei. No dia, eu creio que 13 de julho, eu estou meio gaga, mas uma coisa eu me lembro. Dia 13 de julho, eu estava em Poços de Caldas. Não. Aí saiu o real, Poços de Caldas. Mas o real estava em Poços de Caldas, fui ao banco para ver a moeda, não sei o quê, tem meu nome. Depois também disse que era falsa a minha assinatura. Não é, que como antes de sair do governo, é de praxe, você assina o decreto, sai na... Isso é bobagem. Ninguém nem sabe quem assinou a moeda, nada, eu também não sei. Bom, mas o fato é que no dia 13 eu estava na Bahia e Antônio Carlos Magalhães era o rei da Bahia. Ficou zangado porque eu estava no avião vagabundo, eu, Chico de Oliveira, Chico Graziano e Ana Tavares, no avioneta, vagabundo. E desceu lá no terra, foi de terra, e Antônio Carlos mal-humorado, porque ele chegava atrasado. E, no caminho, o pessoal parava o carro e não falava com o Antônio Carlos, falava comigo. E queriam que eu assinasse meu nome na nota do real. É proibido. Mas, como eu tinha minha assinatura lá, eu assinava. E fomos fazer um discurso numa praça, um calor danado, uma cidade, que eu esqueço o nome agora da cidade. E fomos lá, estava o Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos, que esse sim, conhecia mais as coisas, me ajudava bastante. Eu fui fazer o discurso e falei, aqui está esse jovem brilhante, Luiz Eduardo. Ele pediu que nós dois prometemos a vocês que se nós vamos, depois de ganhar a eleição, vamos voltar aqui para comemorar e tal. Voltei. Fui dar uma aula lá numa escola primária, disseram que eu era mau professor, não sei o quê, os jornais. Está bem. Mas ganhamos a eleição. Porque o povo entendeu. Então, eu virei presidente, como eu digo, por acaso, não é por acaso, mas, enfim, improvavelmente. E não foi que eu tivesse plano de ser presidente. Quem tem plano, em geral, morre com plano. Acontece, acho que o Bolsonaro teve plano, virou presidente, vai virar. E o Temer? Mas o título, está fazendo referência ao título da versão em inglês da biografia dele, The Accidental President, que é um título lindo, acho um título assim, de uma beleza... Accidental President. Isso. E no plano real tem o destaque, tem esses dois destaques, o Pérez certamente, o destaque ao Edmar com o fundo de emergência, que foi fundamental para o ajuste fiscal e foi um trabalho de negociação e construção política maravilhoso, e do Gustavo, com um mérito imenso na redação do texto. Gustavo com Bulhões Pedreira, né? Teve um trabalho ali fantástico, que os outros planos eram tudo mal feito, dão ações judiciais, o real não teve nenhuma. Até porque deu certo, os outros deram errado. Né? É verdade. Agora, para a população foi um alívio. Eu estava nos Estados Unidos, na época, fazendo meu doutorado,
Mas chegavam os relatos, quer dizer, para que a minha geração, que assistiu aí, inflação o quê? 100% já em 80, né? Foram 14 anos de um país atrapalhado, com inflação alta, recessão, você entra, volta, plano, uma insegurança gigantesca, de repente acabou o problema, né? E um país que se encontrou num momento de euforia naquele período. Foi isso mesmo que aconteceu. E eu virei presidente da República. Fazer o quê? Bom, uma vez presidente da República, aí começa o problema. É mais difícil, é mais fácil ganhar a eleição, às vezes, né, do que ser presidente da República. Por quê? Porque você só vai para a tua mesa abacaxi, o tempo todo. Aí me perguntaram, eu vi aí nas perguntas, se ajuda você a ser intelectual. Ajuda e atrapalha. Por quê? Porque você, às vezes, a consciência só aumenta o sofrimento. Você sabe que vai acontecer, acha que vai acontecer, e não pode evitar que aconteça, e você sofre. Mas ajuda, porque você analisa. Eu nunca deixei de tentar entender os processos que estão acontecendo. Por exemplo, eu virei presidente, antes mesmo, quando eu estava no Congresso, meus colegas da universidade, da USP, ou dos Estados Unidos, onde fosse, eu fui professor em muitas faculdades dos Estados Unidos, de Berkeley, Princeton, Brown, então, França, Chile. Esse pessoal todo nunca vi, muitos deles, poucos chegaram ao poder mesmo, né? E tem uma certa desconfiança. Como é que você aguenta essa gente, né? Essa gente é o Brasil. Quer dizer, e aí eu me lembro sempre de um professor que foi aqui da Politécnica, chamado Camargo, professor de matemática, que foi meu colega no Conselho Universitário. Ele dizia, olha aqui, você precisa prestar atenção. As pessoas não são sem vergonha, malandras o tempo todo. Elas são burras quando são o tempo todo. O burro que é o perigo, não é o malandro. O malandro, às vezes, tem uma ideia boa. Você não pode, de antemão, não ouvir o outro. E assim como na vida intelectual, você aprende a fazer pesquisa, aprende a ouvir o outro, a opinião do outro, a ser objetivo, a separar a sua do outro, isso ajuda na presidência. Você ouve a opinião. Só ouvir já dá um alívio enorme para quem está falando. E pensa que você concordou. Todo mundo diz, o presidente concordou comigo. Eu não concordei em nada, eu ouvi a coisa. Mas é importante, você tem que criar algum laço pessoal, ouvir. Né? Vou contar um só episódio. Um deputado do PTB, famoso, que fez a denúncia do mensalão, Roberto Jefferson, uma vez estava sendo lá e tal, disse, não, porque sempre queria me pegar, botar também na comissão de não sei o quê. Sempre os deputados querem pegar quem está lá em cima e derrubar e tal. É normal. Bom, ele disse, não, o presidente Fernando Henrique é o seguinte, o PTB nunca teve nada no governo dele. Mentira. Sempre teve uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas tem uma coisa, ele sempre me ouviu. Uma vez eu telefonei para ele, eu não me lembro disso, estava com o Clinton, falou comigo, não sei se é verdade. Mas ouvir o outro. Então, você, quando presidente, é muito importante, é muito difícil. Porque o poder, isso é uma banalidade, é solitário. Chega um momento que você decide, é você quem decide. E tem coisas que você não pode falar com ninguém. Vou dar um exemplo simples. Quando vai mudar a taxa de câmbio, e você conversou com o Banco Central, com o ministro da Fazenda, você sabe que vai mudar. Se a imprensa te pergunta, você vai dizer que não. Porque você tem que pensar na consequência do que você diz. É Max Weber. Não é a ética do homo equalunque, da pessoa comum. É a ética de quem tem o poder. Quem tem o poder tem responsabilidade sobre as consequências do que fez ou do que não fez, queira ou não queira. Então, é um sofrimento permanente. E você não é que você vai... Pode dizer, não, você vai dizer, não é toda a verdade, você não pode mentir. Mas se você disser toda a verdade, você derruba o seu governo. Vou dizer que vai subir o câmbio? Não, não pode dizer que vai subir o câmbio. Tem coisa que você pode, mas tem coisa que você não pode. Então, tem muita solidão no poder. Não solidão no sentido, você está sempre com gente. Eu estou lá no palácio, eu sempre gostei de nadar, vou nadar. Tem sempre alguém olhando se eu não vou morrer afogado. É uma chatice. É uma chatice. Só não tem gente quando você entra no seu quarto pessoal. Fora disso é gente, ajudando de ordem, continência, não sei o quê. É uma chatice. Mas você está solitário, porque certas decisões são suas. A responsabilidade é sua. Então, isso é assim. Eu digo a todo mundo, não queiram ser presidente. Não adianta. Mas teve uma coisa curiosa, que acho que é o grande contraste, talvez, com o governo que veio depois, que foi a opção de fazer, né, uma coalizão de centro com um partido programático, que era o DEM à época, o PFL à época, que é o DEM hoje, né, e uma certa blindagem de uns ministérios,
né? Eu me lembro a economia ficou blindada, a educação ficou blindada, saúde ficou blindada. Bom, a educação, o país tem uma dívida com Paulo Renato assim incomensurável, né? Grande ministro da Educação. Então, você blindou alguns ministérios na composição necessária para tocar a agenda. Como é que foi essa blindagem? Como é que foi esses acordos? Vamos lá. Primeiro, eu fiz escolinha de presidente, porque eu assisti de perto, desde o tempo do Sarney e depois do tempo do Itamar, eu vi de perto. Eu estava muito próximo das decisões dos presidentes e tal. E você percebe logo que é importante para um país e para um governo ter rumo, para que lado você vai. Então, eu, quando fui candidato, as 2 vezes que fui candidato a presidente da República, eu escrevi livro dizendo o que eu ia fazer. Claro que não fui eu só, mas eu digo o que eu vou fazer. Não fiz tudo o que eu disse, mas não fiz nada diferente do que eu disse. Eu avisei, vou privatizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou privatizar tal coisa, enfim. Bem, então você tem que ter alguma noção, alguma estratégia. O fundamental num líder político é ter estratégia. Quando o governo não tem estratégia, o país capenga. Você tem que saber, e estratégia de longo prazo, o que você vai querer ser. Bom, isso você tem que aprender. Segundo, você sabe também, se você foi como eu fui parlamentar, que o poder não é unipessoal. Você tem que ter apoios. Se você não tiver apoio, você não governa. Você tem que ter apoios. A população não gosta disso, porque a população vota na pessoa e pensa que a pessoa tem todo o poder. Você chega lá, você percebe, se você não for idiota, que você tem o poder até certo ponto. Você influencia, você pode levar, você tem que ter o rumo, você tem que fazer, tem que ter o chicote, o whip, para fazer andar, fazer caminhar e tal. Mas você não tem, você precisa de apoio. E você não tem apoio se você não houver uma suporte objetivo. Então, a coalizão é necessária. Você pode chamar assim ou não. Os militares eram absolutos, mas tinham coalizão. Com o setor da sociedade, com não sei o quê, com o Congresso. Sempre tem que ter. Como é que faz é que é o problema. No nosso caso, se chama presidencialismo de coalizão. Foi o Sérgio Abrantes que inventou isso. Todo governo democrático tem algum tipo de coalizão, senão não se mantém. Quando a ditadura, eventualmente, tem uma colisão com a Força Armada. Mas, em geral, você faz também com o empresário, com não sei quem. Então, no sistema de partidos, você tem que ter apoio dos partidos. Ocorre que, no Brasil, o voto é pessoal, em grande medida. Quem ganhou não foi o PSDB, não foi o PT, fomos eu e o Lula. Como o Bolsonaro. Quem é o partido Bolsonaro? Não sei o que é. PSL, não sei o que é isso. Ganhou ele. Bom, quando vai governar, não vai governar assim, não. Vai governar com quem está na Câmara. Bem, então, esse foi o meu caso. Você vê, antes de ser candidato, eu reuni a chefia do PSDB e digo, olha aqui, as pesquisas, foi o Montenegro, que é dono do Ibope, foi lá na casa do Eduardo Jorge e me mostrou. Ele disse, olha aqui, você vai ganhar de qualquer maneira e ganha sozinho. Eu disse isso ao pessoal do PSDB. Ganhar, nós vamos ganhar. Mas eu não governo. Vocês sabem como é isso. Porque o povo vota no presidente e vota noutros deputados. Nunca o partido do presidente teve mais do que 20% dos votos da Câmara. Hoje tem 11%. Você não governa com 11%. E quando eu queria fazer reforma, eu precisava de 60 e pouco por cento do Congresso. Então, eu chamei o pessoal do PSDB, eu digo, o DEM, o Jorge Bornhaus, o Marco Maciel, o Luiz Eduardo Magalhães, estão me propondo uma aliança. Eu topo, mas eu só topo se vocês toparem. E de antemão. Era muito difícil para nós, porque nós vivíamos no regime contra, nós viemos todos contra a Arena, do MDB, ou de outros partidos mais à esquerda, nós éramos contrários ao governo militar, o PFL era uma dissidência da Arena, que foi do governo militar. Eu digo, ou tenho apoio do PFL, ou eu não tenho como governar. Eles toparam, um por um. Eu digo, eu não quero voto geral. Cada um de vocês tem que dizer se sim ou não, sim ou não, sim ou não. Todos disseram que sim. Fizemos com o PFL. Bom, mesmo assim, somando PSDB e PFL, não dava a maioria necessária para o que eu precisava fazer. Aí eu chamei o presidente do PMDB, que foi governador do Santa Catarina, chama-se Luiz Henrique, que foi meu colega, era líder da bancada da Câmara e eu do Senado, no tempo da Constituinte, que o Ulisses mandava. Eu disse ao Luiz Henrique, eu preciso do PMDB. Vamos trocar cartas programáticas aqui. Fizemos. Agora, eu nomeei os ministros do PMDB e do PFL. Não foram eles que me indicaram no primeiro mandato. Eu tinha força para eu escolher. Segundo, eu digo, bom,
Tem áreas que eu não estão nessa barganha, essa que você mencionou. A área econômica é a parte. A coisa social, reforma agrária, educação, saúde, é a parte disso aí. Eu vou nomear pessoas da minha confiança. Às vezes pode ser de partido ou não de partido, mas não estão lá para fazer a política do partido. Bom, quando você tem força, no nosso sistema presidencial, quando o presidente se elege e tem força, ele tem capacidade de comandar o governo. Com o tempo, ele perde essa força, que diminui a popularidade. Então, tem que aproveitar, tem que saber aproveitar bem os tempos. Para você, e sempre a força depende da popularidade. Porque aí os deputados ficam com medo de não ganhar a próxima eleição e vão atrás do presidente, ou da política que o presidente está apoiando. Mas, de qualquer maneira, você tem que ter algum tipo de repartição do poder. Se você não tiver agenda, não tiver programa, aí não tem o que fazer. O governo fica ao léu, não tem o que fazer. Você tem que ter agenda, tem que ter programa. Não vou falar sobre a atualidade, porque dá arrepio. É. Bom, mas eu sempre tive uma impressão, porque teve acho que o seu governo teve avanços incríveis, teve essa construção institucional da democracia, das instituições, do fortalecimento, que foi impressionante naqueles 8 anos, mas teve também o começo de uma agenda social. O Paulo Renato fez aquele trabalho maravilhoso na educação, né? Houve com o apoio da Constituição, houve a universalização da educação, né? A criação de incentivos para a melhora da gestão nas universidades federais, o GED, as gratificações por produtividade, depois acabou tudo. Tá? Mas foi o Provão, enfim, foi uma gestão realmente fora de série. E teve a disseminação de políticas sociais. Né? Os programas de transferência de renda. Teve o Bolsa Escola, que nasceu aqui em Campinas, mas logo estava no seu governo, e vários programas apareceram. Eu lembro quando a gente chegou no governo, tinha a proposta de unificar os programas de transferência de renda, nós fomos levantar e sistematizar, temos mais de 27 programas de transferência de renda, quase todos os ministérios. Eu sempre fiquei com a impressão que você virava para o ministro, né? Estava lá, né? Você viu fulano? Viu? Que trabalho maravilhoso. Meu melhor ministro, olha o que ele fez. Né? E aí dava inveja no outro, que procurava fazer melhor. Né? Não sei se a história tem fundamento ou não. Tem algum. Nem fiquei com a impressão. Né? Que provocava uma concorrência entre os ministros. Né? Elogiava Antônio para João. Né? E aí João corria atrás. Mas teve um trabalho pouco conhecido, que contou muito com sua mulher, Ruth Cardoso, né? Com Faria, com aquela equipe do Planalto, no cadastro, na comunidade solidária, né? Que é um trabalho que as pessoas conhecem pouco e que ajudou a mudar a cara da política social no Brasil, que depois ganhou força no governo Lula, mas começou lá. Pode contar um pouco dessa história? Posso tentar. Veja o seguinte, de fato, como vocês sabem, eu sou sociólogo de formação. Então, por acaso, fiz estabilização da economia. Mas não é meu babado, é outro, não é de economista. Bom, então eu sempre tive preocupação com a questão da área social. O que nós fizemos? Os ministros da área social eu não mudei. Paulo Renato foi ministro 8 anos. Bom, o Jatene fui eu que levei de volta para o governo. Por quê? Porque o Jatene tinha trabalhado aqui com o Maluf. O Jatene foi, mas ele, como trabalhava com o Maluf, a Ruth acompanhava, minha mulher, acompanhava os programas e viu que ele tinha feito coisas importantes aqui, né, nessa questão da política social. Então, trouxemos o Jatene para a saúde. Depois do saúde veio o Serra, ficou 5 anos. E na reforma agrária, voltei o Raul Jungmann lá. Essas áreas, o avanço foi muito grande na área de educação de base. A escola foi uma briga danada, mudamos a Constituição para poder ter dinheiro para lá. O SUS foi feito por nós. O SUS era uma ideia, virou realidade nesse tempo. Não é? Bom, e essa que você mencionou, a comunidade solidária. Bem, isso foi a Ruth com o Vilmar Faria, basicamente, que fizeram. Qual era a ideia? Vou usar a linguagem atual, empoderar as pessoas. Em vez do governo fazer com que as pessoas se organizassem, fizessem também, que as comunidades tivessem peso. Eu tinha muito presente a experiência do Collor. Nós acabamos com o Ministério de Assistência Social, porque ela distribui bolsa de comida. Os deputados só queriam isso.
Eles ficaram danados com a Ruth porque não tinha bolsa. Eles queriam bolsa, queriam dar a bolsa, dar comida. Bom, comida é muito importante, mas o importante não é que o deputado dê a bolsa. O importante é que a comunidade tenha condições de avançar. Então, nós mudamos a concepção da política social. Nós perdemos foi no político. Porque o que fez o PT? Ah, vocês só mexem na economia. É só coisa monetária. É só a inflação. Não ligam para o social, não ligam para o social. E os deputados do PSDB, os parlamentares, não tinham capacidade política de se contrapor, porque, no fundo, queriam a mesma coisa. Então, não acreditavam na modernização das políticas sociais. Era muito difícil acreditar na modernização das políticas sociais. E nós tentamos fazer uma certa modernização das políticas sociais. Bom, o Lula, quando chegou, o que ele fez? Ele tinha o programa dele, não era hein? Era o Fome Zero. O programa do PT na época era o Fome Zero. Era o Fome Zero. A ideia estava, enfim, de unificação veio de outro lugar. Isso, era o Fome Zero. Ele mudou e pegou o que era feito por nós. Nós tínhamos feito, chama-se Alvorada, Organização das Comunidades. Isso tudo politicamente sumiu, porque o PT teve a capacidade política de dizer, não, vocês só cuidam do mercado, o social é conosco. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Nós mexemos também no... E a política social que deu certo no governo Lula foi a continuação. Foi a continuação da nossa. Foi a continuação da... Era a ideia de unificar. Aliás, o pai das duas é a mesma, porque o Zé Márcio Camargo teve a ideia da Bolsa Escola e depois teve a ideia da unificação. É isso aí. Com o Francisco Ferreira, que voltou na Dira Perdida. Isso é a história. Foi assim. Agora, não tenho dúvida que tudo é muito difícil. Ninguém consegue fazer só porque tem a ideia. E teve crise também, né? Teve a crise dos estados. Teve mas muitas. A transição dura do campo flutuante. E erros também. Você, às vezes, nomeia pessoas que é errada. Você, às vezes, cede à pressão. Às vezes, não é nem a pressão. Você se equivoca na designação. A vida é a vida. Você não tem... ninguém nasce para dar certo em tudo. Não dá. Tem que fazer... Agora, o importante é ter estratégia, ter rumo e saber para que lado você tenta levar o barco. E teve também uma coisa impressionante que eu sempre menciono, quer dizer, a capacidade de reconhecer erros. Eu não me lembro de assistir um governo que reconhecia erros como o seu. Né? Quer dizer, teve um erro fiscal, teve um claro erro fiscal, saiu de um superávit de 5,5 para um déficit de 97. Né? Demorou demais com aquele câmbio fixo, e a transição foi traumática. Pois é, vocês fizeram a lei de responsabilidade fiscal. Vou dar um exemplo simples disso aí. Era óbvio que o câmbio estava supervalorizado. Agora, uma coisa é você saber isso. Eu tinha várias pessoas que falavam comigo com muita frequência. É muito importante você deixar que o outro fale, o que não é fácil para um presidente com que o outro não fala. Você tem que criar um clima que as pessoas se sintam seguras de dizer a verdade a você. E não é nada simples, porque as pessoas vão lá para agradar, e mesmo que vão para atacar, chegam ali com tanta formalidade que acabam não dizendo o que tem que dizer. Pois bem, eu sabia que tinha que ajustar o câmbio. Como é que faz se o presidente do Banco Central não percebe isso e o ministro da Fazenda quer? Porque quer apoiar o presidente do Banco Central. Não é simples. O que você faz? No caso, falamos do nosso amigo, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é o Gustavo Franco. Eu tentei tudo para o Gustavo, ele mesmo fazer a mudança da política cambial. Tudo. Né? Não consegui. Uma hora eu telefonei para o Pedro Malan, digo, Pedro, desculpa, eu vou tirar o Gustavo. E eu telefonei para o Gustavo e digo, Gustavo, vai mudar. Porque o Gustavo não entendeu que era preciso acelerar a mudança. Então, não adianta você saber, você tem que convencer os outros, é uma equipe, tem que fazer funcionar. E, às vezes, não tem gente capaz de fazer aquilo que é o certo para fazer. Então, naturalmente, quando eu escrevo algum artigo, eu critico e tal, mas é fácil criticar. O difícil é você construir. Eu não queria estar na pele do Bolsonaro hoje. Não queria, porque eu já estive nessa pele. A responsabilidade é imensa. E, muitas vezes, a pessoa não sabe, não tem noção de quanto vai pesar sobre ele o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Bom, eu recebi aqui o bilhete que o seu tempo acabou, né? O tempo acabou. Queria agradecer. Eu ganho extra. Queria muito agradecer a sua generosidade, a segunda vez que vem aqui em um mês. Né? Para nós é um privilégio, para os alunos é um privilégio. Esse evento é organizado por eles, eles fizeram a bagunça, né? Só deram a ordem para eu vir para cá. Né? Da próxima vez eu espero que eles façam isso, mas agradecer a generosidade sua de ter vindo aqui conversar com a gente e contar um pouco dessas histórias. E obrigado por tudo que você fez. Foi um prazer.